Oi, juvenis, bom dia. Hoje nós vamos trabalhar o último capítulo, é o capítulo 23 desse livrinho aqui, ó. Tá? Eu já tô com um livro novo pra gente poder estar trabalhando, mas hoje nós iremos trabalhar. O título se chama Nós e as Escrituras, ok? Então vamos lá. Nesse capítulo, nós iremos abordar questões como pessoas que são religiosas e ficam criticando o ministério do outro, né? Pessoas que não têm uma noção assim de Bíblia, não uma noção das escrituras, porque ler qualquer um pode ler, mas a noção de interpretá-las segundo os moldes de Jesus. Então nós iremos trabalhar mais ou menos isso hoje, tá bom? Então vamos orar para a gente estar iniciando nossos estudos, ok? Deus, nós queremos te agradecer por mais um domingo. Muito obrigada, Jesus, porque a gente conseguiu terminar todos os capítulos, mesmo com a distância. Nós estamos estudando, nós estamos nos empenhando, Senhor. Muito obrigada por tudo isso, Deus. E que cada palavra que for lançada aqui, Deus, que seja segundo o teu propósito, teu coração, e que venha inculcar na mente desses juvenis e de quem mais estiver escutando essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, essa palavra ela se encontra num dos evangelhos, né? Então, nós vamos abrir a Bíblia em João 5:39, que diz o seguinte: examina as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que a mim testificam. Então, né, aqui tá pedindo para examinar as escrituras, mas por quê? Aqui acontece um fato, na verdade, dois fatos, né? Jesus se declara filho de Deus e age igual ao Pai, né? E isso deixou, assim, os judeus muito... Como assim? Não tô entendendo, né? E também mostra a cura de um paralítico, né? No capítulo 5, que foi curado num sábado. Tudo isso relata nesse capítulo 5. Então, vamos focar nisso, tá? Nesse capítulo, lemos a parte de um discurso que Jesus faz depois que os judeus estavam no templo e ficam indignados pelo fato de ter sido curado, né, aquele paralítico no sábado. As pessoas estavam enfurecidas também, porque além de violar o sábado, Jesus se dizia filho de Deus e se comportava também, né, como o próprio Pai, né, como o próprio Deus, né, na hora dos milagres e tudo mais. Então, assim, o versículo 39, que foi esse que a gente leu, ele faz parte da resposta de Jesus. Nele, o mestre confrontou a maneira com que aqueles judeus lidavam com as escrituras e eles eram capazes de examiná-las, mas não entendiam sua mensagem, que é o que eu acabei de falar na introdução, que na realidade dava testemunho a respeito de Jesus, né? A realidade era essa. Então vamos lá. Talvez os judeus tenham confrontado o Senhor daquela maneira porque a verdadeira vida presente nas Escrituras não havia penetrado e transformado a vida deles. Por isso que não conseguiam entender e aceitar que o Messias estava ensinando. Assim como os escribas, muita gente ainda não entende que é a Bíblia e por causa disso age de forma equivocada, de forma errada. Tem gente que se torna vítima de uma leitura opressora e tem gente que usa a Bíblia para oprimir, né? Então, exemplo, uma pessoa leiga, porque eu acredito que nós não fazemos mais isso, mas uma pessoa leiga vira e fala assim: ah, o meu marido é a cruz que eu carrego, ai, o meu filho é a cruz que eu carrego, a minha mãe é a cruz que eu carrego. Oi, como assim? Você está menosprezando o que Jesus fez na cruz para você? Jesus carregou a cruz.
Ele carregou a cruz para a remissão dos nossos pecados, para a gente não ter que pegar esse fardo, para a gente não ter que pegar esse peso. Então, vamos começar a entender por que a gente fala essas palavras opressoras. Oprime tanto a gente como oprime o outro. Outra palavra opressora. E fulano, vamos supor que fulano aceitou Jesus, confessou ele como o único Senhor e Salvador, que fulano foi batizado, fulano está na igreja, é membro, frequenta, tem vida com Deus. Aí vira a pessoa e fala, aquilo ali é a maldição que ele está sofrendo, fulano foi amaldiçoado lá no passado. Oi? Ele levou sobre si as nossas dores, ele se fez maldição por nós, o pecado já não existe mais. Oi? Como assim, gente? Então, assim, Jesus levou sobre si as nossas dores. Jesus se fez maldito por nós, para nos salvar, para a remissão dos nossos pecados. Por que vocês ficam falando essas coisas? O que está acontecendo? Então, assim, vamos mudar o nosso linguajar. A gente está se comportando como os escribas. Sabe o que está escrito, mas não faz ideia do que está escrito. Entende? Porque qual é a função do insensato, né? Que Provérbios está me ensinando muito. Sabe o que tem que ser feito e não faz. Sabe que tem que estudar para a prova e não estuda. Sabe que tem que ter tempo com Deus e não tem. Sabe que tem que ler Bíblia para poder crescer como cristão e não lê. Peraí, a gente está se comportando como insensato ou a gente está se comportando como essas pessoas aqui que não tinha noção nenhuma das escrituras, viviam à margem, né, da sociedade e falava, Jesus, eu reconheço que o Senhor é filho de Deus, que o Senhor faz os mesmos milagres, que vocês são um só, por favor me cura. Já os outros estudados só criticavam, só acusavam, ficavam indignados com coisas que não era para ficar indignado, tinha coisa mais importante para poder se preocupar. Vocês estão me entendendo? Então, assim, vamos acordar, gente. Vamos cair a nossa ficha, vamos entender o que a gente está falando, né? Porque não pode jorrar fonte de água amarga e fonte de água doce ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Então, vamos lá. O nosso desafio é construir com a Bíblia a mesma relação que o nosso Salvador construiu. Ela tem que transmitir vida e gerar em nós cura e transformação de mente. Isso é mais do que saber o que está escrito. Ler porque alguém está nos pressionando ou ouvir um sermão por obrigação. Então, gente, a Bíblia, ela vai muito mais do que qualquer outra coisa. Eu preciso de uma libertação. Tá, você precisa de uma libertação? Ok, nós temos irmãs na igreja para isso. Só que uma coisa, se você quer tanto uma mudança e uma libertação, a palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante, né, do que a espada de dois gumes, e ela liberta. A palavra liberta, né? Se eu não me engano, tá em João 8,32, algo assim. Vamos lá. Deixa eu ver. E conhecereis a verdade libertará. Permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, isso liberta. Porém, se você ler isso e não pedir para o Espírito Santo te iluminar e ler junto com você, ela não vai te libertar. Vai ser só mais um livrinho de história didático. Vocês estão me entendendo? Então, assim, antes de vocês ler a palavra, né, ou estudar a palavra, Espírito Santo, me conduz aqui, me mostra o que eu tenho que ver, me mostra aquilo que o outro não viu, mas que vai saltar aos meus olhos. Peraí, eu quero aprender. Jesus me ensina? E se tiver dúvida, pergunta a alguém que tenha mais conhecimento e mais sabedoria das palavras, assim, né? E que tem vida com Deus. E pergunte a essa pessoa, tá bom? Perguntar não é o problema. O problema é você não ler, não estudar, não ter vida com Deus. Esse é o problema. Então, vamos lá.
As narrativas sagradas, quando vistas como algo que pode ter de alimentar a nossa vida e a transformar a nossa realidade, assumem um valor tão grande que não conseguimos conceber as possibilidades de não ter tempo para ler e meditar na palavra do Senhor. Tem uma pessoa, um grande homem de Deus, eu não sei se foi John Piper, foi alguém na época que falou assim: vai chegar um tempo que só vai existir os mecanismos tecnológicos para você poder falar a palavra de Deus. E nesse tempo nós veremos quem realmente vai ter tempo e quem não vai ter tempo, porque não possamos perder o tempo. Então, assim, nós estamos vivendo, né, esses dias. Quer dizer, tá tudo tecnológico. Então, para quem tem problema com timidez e tudo mais, é muito mais fácil você falar de Jesus para alguém agora, nesse momento, né? Aproveitar essa oportunidade, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, aproveitar essa oportunidade para você pregar a tempo e fora de tempo e pedir a Deus uma estratégia para você conseguir falar dos ensinamentos dele utilizando a tecnologia, entendeu? Então, vamos lá. Você já teve alguma experiência lendo e ouvindo a palavra de Deus, alguma experiência que lhe impactou? Qual é o impedimento para ter tempo de ler a Bíblia? Será que é o TikTok para os juvenis? Será que é o Instagram? Será que é o joguinho no celular? Será que é o joguinho no videogame? Aquilo que você prioriza é aquilo que vai mostrar quem você é lá na frente, né? Então, assim, se você prioriza o TikTok, e aí, cadê o seu conteúdo mental? O que você está produzindo de fato? Então, assim, o que a gente prioriza hoje vai revelar muito sobre nós, ok? Para os de fora, né? Então, como você acha que isso, a falta de tempo, que essa falta de tempo pode ser superada nas nossas vidas? Eu até brinco quando as pessoas viram para mim e falam: eu tô muito corrida, eu tô andando sem tempo. Aí eu viro e falo para essa pessoa: olha aqui, o mesmo juiz da vara criminal, ele tem as mesmas 24 horas que você. A mesma pessoa, exemplo, John Piper, Billy Graham, essas pessoas que foram homens, né, de Deus e tudo mais, eles também tiveram as mesmas 24 horas que você. O nosso Jesus teve as mesmas 24 horas que você. Então não venha com essa: eu estou sem tempo. Não, você está priorizando coisas que não deveriam ser priorizadas. Não é problema você jogar, não é problema você ler um livro qualquer, não é problema você ver uma Netflix. O problema é: você já acorda pensando nisso? Você vive só isso? Sério mesmo que você vai viver isso? Tu é crente há quantos anos? Então vamos lá. Vamos para a conclusão. Nos relacionamos com a Bíblia lendo-as individualmente ou coletivamente ou ensinando-a. No que diz respeito à leitura, trazemos as seguintes recomendações. Aí aqui a gente vai explicar quais são. Ler como forma de adoração a Deus, para entender a sua mensagem e para buscar ânimo e direção para a nossa vida. Então, esse tipo de leitura, eu acredito que é uma leitura no sentido de tipo uma devocional. Você vai ter tempo com Jesus ali, você vai botar um louvor, você vai criar uma atmosfera, né, e tudo mais. Eu acredito que seria isso. Antes de cada leitura, pedir a direção e instrução do Espírito Santo, que foi o que eu já expliquei para vocês. Ler o texto procurando exemplos a seguir, pecados a evitar, mandamentos a obedecer, promessas a esperar. É importante aplicar em nossa vida o ensino, mudando nossas atitudes e, se possível, compartilhar a palavra com outras pessoas. Então, esse trecho aqui tá me lembrando muito o estudo de Provérbios,
Porque o estudo de Provérbios, Salomão tá falando muita coisa ali que eu fico, caramba, eu não tinha parado para pensar nisso. Olha, eu sou muito insensata. Gente, quantos defeitos eu tenho, meu Deus. Eu tô pecando nisso até hoje. Eu preciso mudar o que eu faço. Então, assim, tá me confrontando, entende? Pede a Deus, Deus, toca no meu coração, me mostra um livro para eu ler, um livro que vai me confrontar. E se Deus quiser te confrontar em Levítico? Entende? E se Deus quiser te confrontar em Apocalipse? É alguma coisa, algum ensinamento que você vai ter. Então, assim, pede ao Espírito Santo um livro específico para ele estar te confrontando em umas coisas que você precisa mudar. O meu, Deus está me confrontando em Provérbios e muita coisa. No livro de Segunda Reis está me confrontando muito também. Sobre o zelo, sobre a responsabilidade de ter com a igreja, com Deus. Então, assim, pede a Deus um livro para você poder ler, para poder te confrontar e que haja mudança no seu caráter, tá bom? Criar oportunidades para leitura e estudo coletivo da Bíblia. No caso, seriam as células, que se Deus quiser, a nossa célula presencial vai voltar. A troca de experiências e entendimento contribui muito para o nosso crescimento espiritual. É verdade. É muito mais interessante a gente dar um estudo de escola dominical presencial do que online, né? Vocês concordam comigo? Porém, por conta da pandemia, a gente ainda não está podendo fazer isso. Mas, com certeza, confronta muito mais o presencial, né? E pedir ajuda quando não entende as escrituras. Gente, nós temos pastores excelentes na igreja, é só pedir ajuda. Nós temos seminaristas ótimos, é só pedir ajuda, porque eles estão estudando o tempo todo com isso. Então, tira dúvida com eles, com os nossos seminaristas, com os nossos pastores. Estão me entendendo? Com o líder que você sente que tem mais intimidade para poder fazer isso. Quem conhece a verdadeira mensagem da Bíblia, a leva em consideração, percebe o que aqueles judeus da época de Jesus não conseguiram perceber, que as pessoas têm sim valor, independente de suas condições sociais e econômicas, e que Deus cuida de quem sofre. Deus, ele cuida de todos nós, né? Só que aqui ele está priorizando de quem sofre. Entende? Peraí que eu vou abrir aqui. Mateus. Peraí, gente. Mateus 2:17. 2:17. Vamos lá. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá ouviu uma voz de lamentação, choro, grande pranto. Era Raquel chorando e seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiram. Porque já não existiam. Então, o que está falando aqui? Em Ramá, nessa cidade aí, ouviu uma voz que clamava, uma voz que chorava. Agora eu entendi, né? Ouviu, é como se fosse uma pessoa mesmo que intercede, que está o tempo todo atento, ouviu essa voz de choro, né? Ouviu tudo isso, a matança dos inocentes, escutou isso, ok? Então vamos lá, para finalizar. Se para aqueles conhecedores da Torá, né, da Bíblia, né, preservar a vida daquele homem fosse a principal função, eles teriam uma reação totalmente diferente ao saber do que aconteceu, né? Ao saber do que Jesus tinha operado aquele milagre. Então, assim, qual tipo de cristão você quer ser? Qual tipo de cristão você é hoje que vai prestar conta com Deus? É aquele que se incomoda com coisas que não tem necessidade de se incomodar? É aquele cristão que só critica, que só acusa? Ou você é um cristão que, peraí, tô vendo ali que fulano tá com aquela dificuldade. Eu vou oferecer então meu serviço, né, para fulano, porque eu tô vendo que ele tá com uma dificuldade. Eu tô vendo que aconteceu uma situação muito triste. Então, eu vou estar dobrando o meu joelho no quarto e vou orar por essa família por conta de uma situação triste que aconteceu. Vocês estão me entendendo? Tá bom, gente?
Então é isso. Beijos juvenis, fiquem com Deus.